Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço à equipe do Supera Ginástica para o Cérebro pelo convite de poder compartilhar com vocês os conhecimentos ao qual eu venho estudando há alguns anos. E hoje o intuito deste encontro é discutir um pouquinho com vocês aspectos que se alteram no processo de envelhecimento normal e aspectos que não se alteram no processo de envelhecimento normal relacionados à memória. Neste encontro, eu vou oferecer algumas orientações a vocês de cuidados que podem ser realizados para ter um bom funcionamento da memória e um processo de envelhecimento saudável. Bom, primeiramente é importante a gente discutir e saber que quando a gente pensa nas nossas habilidades mentais, tanto no processo de envelhecimento como durante o nosso ciclo vital, nós apresentamos diversas habilidades, não apenas a memória, né? No processo de envelhecimento normal, por exemplo, algumas habilidades como a orientação e a atenção do indivíduo, eles sofrem um pequeno declínio no processo de envelhecimento. A atenção, especificamente, ela é a primeira etapa do processo de memória. Para termos um bom funcionamento de memória, é necessário termos um bom processo atencional. Muitas vezes a gente se depara no dia a dia com pessoas que se queixam de problemas de memória. Elas destacam que estão esquecidas, que estão com dificuldades em gravar novas informações. E quando a gente faz um levantamento enquanto profissional, um mapeamento das dificuldades da pessoa, a gente verifica que, na verdade, foi uma dificuldade de atenção e de concentração, não necessariamente de memória. Então, uma dica inicial importante de vocês saberem é que a primeira etapa da memória é a atenção. E quando a gente pensa num processo de memorização eficiente, a gente pensa primeiramente num processo atencional eficiente, porque quando a atenção ela está então focada, a informação ela é memorizada e posteriormente resgatada. Bom, como eu destaquei há pouco, nós temos várias habilidades mentais que juntas elas formam a cognição do indivíduo. Então, toda vez que mencionarmos ou vocês ouvirem falar do termo cognição ou habilidades cognitivas, estaremos sempre fazendo referência às habilidades mentais. Então, o termo cognição e habilidades cognitivas é o nome técnico das habilidades mentais. Vou dar alguns exemplos de quais habilidades mentais são fundamentais para o nosso dia a dia, para as nossas realizações de atividades rotineiras. Temos algumas habilidades como a orientação, extremamente importante para sabermos o tempo e o espaço, a percepção das formas e do ambiente, como eu destaquei, a atenção, por ser a primeira etapa do processo de memória, as funções motoras, a linguagem e as funções verbais, habilidades visoespaciais e visoconstrutivas e funções executivas, que seriam as habilidades responsáveis por comandos cerebrais. É importante vocês saberem que nosso cérebro ele é muito complexo, porém ele é muito plástico. Quando a gente fala em plástico, a gente está falando em plasticidade. Então, através de estímulos, é possível aprimorar o desempenho do seu funcionamento. Costumamos falar que o cérebro é como se fosse um músculo. Se você exercitá-lo, ele vai se desenvolver. Se você não exercitá-lo, ele vai atrofiar. E o que é importante vocês saberem, então, sobre a memória, já que a memória é a habilidade que mais costuma causar preocupações, estranhezas,
conhecimentos de informações que muitas vezes são mitos e estereótipos em relação, né, a essa habilidade. A memória, ela é a nossa capacidade de gravar, armazenar e posteriormente acessar diversas formas de conhecimento. Ela é composta por um sistema complexo de habilidades especializadas e trabalham de modo complementar. Então, quando a gente pensar em memória, nós estamos pensando em um sistema complexo e tipos de memória. Existem tipos de memória. A memória de curto prazo, que é a memorização recente, e a memória semântica, por exemplo, que é a memória de conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Quais são os aspectos da memória que se alteram no processo de envelhecimento saudável? Então, o que é normal acontecer no processo de envelhecimento saudável? Fazer contas de cabeça, por exemplo, vai ser mais trabalhoso. Guardar e processar muitas informações simultaneamente também vai ser um processo mais trabalhoso. Fazer novas gravações é um processo um pouquinho mais lentificado e é mais demorado acessar informações, principalmente após os 50 e 60 anos. Então, se você no dia a dia percebe que está durante uma conversa, se comunicando com um familiar, com um amigo, e quer mencionar alguma palavra e às vezes sente dificuldade em achar a palavra que quer expressar, não fique preocupado, porque esta questão de acessar a informação e expressá-la, de fato, esse acesso é mais trabalhoso no processo de envelhecimento. E a gente, inclusive, destaca que esse é um fenômeno chamado fenômeno da ponta da língua. Quando a gente quer mencionar uma informação que está em andamento durante uma conversa, enxerga, né, visualiza mentalmente o que a gente quer mencionar, mas a informação ela não sai. Né? Então é algo normal de acontecer e é possível treinar essa habilidade, né, a habilidade da linguagem, do acesso à informação, para que se torne um processo mais rápido e menos trabalhoso. Quais aspectos da memória não se alteram no processo de envelhecimento normal? O vocabulário, por exemplo, é um aspecto da memória que não se altera em nenhuma etapa do ciclo vital do indivíduo. Então, quanto mais velho o indivíduo ficar, melhor será a sua habilidade de vocabulário. O vocabulário ele vai se tornar o que a gente chama de inteligência cristalizada, e essa habilidade, né, a inteligência cristalizada e o vocabulário, eles tendem a ficar cada vez mais ricos no processo, ao longo do processo de envelhecimento. O conhecimento sobre o mundo também. Então, as informações adquiridas ao longo da vida, elas são armazenadas em formas de memória, conhecimentos ocupacionais, conhecimentos decorrentes de viagens ou de outras novas aprendizagens. A memorização inconsciente também é um tipo de memória que não vai se alterar no processo de envelhecimento saudável. E o que seria a memorização inconsciente? Seria o nosso ato de realizar alguma atividade ou tarefa de modo automático que a gente não percebe que está executando. Algum tipo de gesto que foi automatizado por ser rotineiro, como, por exemplo, fazer um trajeto à escola, fazer um trajeto ao estabelecimento de trabalho, escovar os dentes, amarrar os cadarços, fazem parte da habilidade de memorização inconsciente. Então, tanto o vocabulário como o conhecimento sobre o mundo e a memorização inconsciente são habilidades que não vão se alterar no processo de envelhecimento saudável. Quando a gente pensa agora, né, em questões que vão alterar o funcionamento da memória, a gente pode pensar em diversos aspectos, tanto externos como internos, que podemos modular, ou seja, evitar que eles gerem um impacto no funcionamento da memória de modo negativo. Quais seriam eles?
Um deles seria o estresse. O nível elevado de estresse, ele interfere no funcionamento da memória por elevar um hormônio da atenção, do estado de alerta, que é o cortisol, e o hormônio cortisol em excesso acaba gerando toxinas para o organismo. Essas toxinas, elas podem causar queda de imunidade, cansaço físico e mental, e este cansaço físico e mental ou esta queda de imunidade, elas podem dificultar o processamento das habilidades mentais. Algumas doenças não tratadas, elas interferem no funcionamento da memória, como por exemplo a hipertensão arterial, a diabetes ou a hipercolesterolemia, por tratarem de doenças vasculares. E o cérebro, assim como o organismo, ele possui circulação sanguínea, pressão arterial. Então, pessoas que possuem doenças crônicas, por exemplo, precisam manejar adequadamente o tratamento dessas doenças para que não haja descompensação do quadro clínico. Porque quando descompensadas, essas doenças, elas interferem no funcionamento do sistema nervoso. Então, pessoas hipertensas, diabéticas ou com dislipidemia, né, o que a gente recomenda é que tenha um manejo adequado do tratamento para que não haja interferência no funcionamento não apenas do organismo como um todo, mas do sistema nervoso. Uma outra questão importante de discutirmos é a questão do humor. A ansiedade e a depressão são hoje dois transtornos de humor muito frequentes na população idosa. Quando a gente fala em população idosa, estamos falando de pessoas de 60 anos ou mais. Este grupo de 60 anos ou mais envolve pessoas de fato de diferentes categorias etárias. Na nossa área do envelhecimento, a gente destaca que a terceira idade, que é como a gente conhece popularmente, é a categoria etária mais longa da vida do ser humano. Por quê? Porque a gente passa, em cada etapa da vida, a gente costuma cursar em torno de 10 anos. Do 0 aos 10 anos estamos na infância, dos 12 aos 18 na adolescência, dos 18 até dos 21, 18 aos 30 anos somos jovens adultos, dos 30 aos 40 somos adultos, pessoas adultas, dos 40 aos 50 somos adultos maduros e dos 50 aos 60 a gente destaca que o indivíduo está na meia-idade. Dos 60 em diante, né, ou seja, dos 60 aos 100, aos 110, 120, a gente destaca que o indivíduo está na terceira idade. Então, é a categoria etária mais longa da vida do indivíduo, é o momento que ele percorre, de fato, né, uma maior quantidade de anos, em torno de 30 a 40 anos apenas na terceira idade ou na velhice, e a pessoa precisa, de fato, ter qualidade de vida. Então, quando a gente pensar na saúde da memória, a gente também está pensando na questão do humor. A depressão, como eu destaquei, ela tem sido tão frequente quanto a ansiedade. Tanto uma quanto outra desestabilizam o funcionamento cerebral. Além de desestabilizar, interferem no desempenho de atenção. Né? Uma pessoa ansiosa e uma pessoa depressiva, elas possuem queda no nível atencional. E esta queda no nível atencional faz com que o processamento da memória seja mais dificultoso. Muitas vezes, tanto a ansiedade como a depressão, elas passam despercebidas perante a família do indivíduo e perante o próprio indivíduo, e elas acabam gerando um declínio de memória progressivo. Então, qualquer sinal de alteração de humor precisa ser valorizada e direcionada para um tratamento com um especialista. Bom, destacando um pouquinho para vocês agora algumas questões
positivas, né, alguns fatores positivos que interferem no desempenho de memória, nós temos a atividade física, né, a realização de atividade física internamente, ela ajuda o cérebro a produzir mais proteínas, ela melhora o fluxo sanguíneo cerebral, ela aumenta o nível de oxigênio do cérebro e inclusive interfere no humor, ou seja, ela ajuda a melhorar o humor porque ela produz o que a gente chama de neurotransmissor responsável pelo humor. Um deles a gente tecnicamente chama de serotonina. Então, quanto mais exercícios físicos a pessoa fizer, maior produção de serotonina ela tem. Desse modo, ela acaba tendo uma estabilidade no humor, já que a serotonina está relacionada com a estabilidade do humor. Então, quando a gente pensar na importância da atividade física para a memória, a gente precisa pensar que vai ajudar na melhoria do fluxo sanguíneo cerebral, na pressão arterial cerebral, evita microhemorragias causadoras de futuras doenças neurodegenerativas e o auxílio na produção de proteínas, que mantém o bom funcionamento do sistema nervoso. Bom, uma outra questão que vai ser discutida ao longo deste encontro é a importância dos exercícios de memória. Muitas vezes a gente pode refletir sozinho ou conversando com um colega o quanto um exercício de memória, um exercício de treinamento das habilidades mentais, de fato geram impactos positivos no cérebro. O quanto eles de fato modificam as nossas habilidades e evitam um declínio de memória. Na verdade, todos os desafios mentais que são oferecidos ao cérebro, como jogos, leituras, artesanato, palavras cruzadas, sudoku, todos eles, cada um dentro da sua especificidade, geram estímulos internos. A gente não vê, a gente não percebe, porém internamente, assim como a atividade física gera um impacto positivo para o cérebro, os exercícios que a gente chama de exercícios intelectuais também modificam o funcionamento da estrutura cerebral. Primeiro, eles ajudam o cérebro a produzir novas proteínas, algumas delas voltadas para a aprendizagem e outras voltadas para a memorização de novas informações. Adicionalmente a isso, os exercícios intelectuais, eles fazem com que passamos pelo processo chamado neurogênese. O que seria a neurogênese? Seria o estímulo para a formação de novos neurônios. E o que a gente destaca como sendo importante e interessante é que fazer exercícios cognitivos, fazer exercícios de memória, possibilita o nascimento de novos neurônios. Possibilitando o nascimento de novos neurônios, o indivíduo ele se torna mais protegido. A gente destaca o quê? Que os exercícios de memória, eles seriam neuroprotetores. Por que neuroprotetores? Porque eles protegeriam o cérebro do indivíduo de desenvolver algum problema futuro. A gente sabe, claro, que algumas pessoas, elas de fato têm um estilo de vida inadequado, um estilo de vida não muito saudável, ou tiveram casos de entes na família muito próximos que apresentaram algum problema neurológico ou neurodegenerativo, mas o que a gente destaca é que é possível evitar que alguns problemas eles surjam na vida do indivíduo, e um deles é através das intervenções de memória. Destacando ainda alguns exercícios importantes para o cérebro, nós temos a neuróbica, que é uma técnica que foi desenvolvida por dois grandes pesquisadores,
Katz e Rubin, em 2000. Esses neurocientistas destacaram que a neuróbica ela seria interessante para o cérebro por tratar-se de uma estratégia em que a gente precisa tentar quebrar a nossa rotina. O que seria tentar quebrar a nossa rotina? Tentar fazer coisas diferentes, porque fazendo coisas diferentes, nosso cérebro teria mais desafios, novos desafios. Então, como exemplo, a gente poderia, por exemplo, tentar mudar um trajeto convencional por um trajeto alternativo, tentar utilizar a mão não dominante. E uma outra sugestão interessante é quando vocês estiverem lendo tanto revista como jornais, tentarem se atentar às imagens, porque dificilmente quando a gente olha algum canal de comunicação, a gente fixa muito o nosso olhar, a nossa atenção visual apenas na imagem, a gente se interessa bastante pelo conteúdo. Então, como exercício de neuróbica, o que a gente sugere? Olhar uma imagem, por exemplo, de jornal ou da revista e tentar descrever pelo menos 25 características daquela imagem. Mesmo que a imagem ela seja de um comercial ou de uma propaganda de um produto específico, de um produto simples, porque você está fornecendo desse modo um desafio não rotineiro para o cérebro, já que nosso modo habitual de observar imagens dos canais de comunicação é olhando rapidamente, né? Olhando rapidamente. Bom, e o que mais a gente pode pensar quando a gente pensa em otimizar o desempenho das habilidades mentais? Então, algumas dicas a gente destaca que são estratégias externas, ou seja, são exercícios para o cérebro, porém eles são pistas externas que nós iremos utilizar. Eles diminuiriam a sobrecarga do cérebro de ter que lembrar da informação. Um deles seriam os lembretes escritos. Então, quanto mais você puder escrever as informações que você precisa armazenar, melhor vai ser para o seu cérebro. Diferente do que algumas pessoas pensam, que escrever numa agenda, escrever um recado ou um bilhete gera comodidade ao cérebro, ao contrário, a escrita, os lembretes, eles são uma estratégia de memória. Então, o fato de fornecer uma pista ao cérebro acaba demandando menor sobrecarga. Utilizar a agenda, e o que a gente sempre destaca, né? Anota a informação, compromissos, datas de aniversários de entes próximos, amigos e familiares, mas lembre-se sempre de abrir a agenda. Muitas vezes a gente anota a informação, mas esquecemos de abrir a agenda para consultar a informação. Utilize sempre o calendário. O calendário é um outro tipo de estratégia externa. Principalmente numa fase em que a gente percebe que o indivíduo ele deixa de executar atividades laborais, ou seja, no processo pós-aposentadoria, o indivíduo ele costuma deixar de dar valor para datas. Ah, mas eu não preciso olhar datas, eu não estou mais executando uma tarefa rotineira, eu não tenho mais obrigações, eu não tenho mais quem exija de mim horários e não preciso bater ponto. Mas diferente do que a gente pensa usualmente no nosso dia a dia, saber a data em que estamos, tanto o dia do mês, o mês e o ano, é fundamental, pois para o cérebro se torna uma nova aprendizagem. Por que o cérebro entende como uma nova aprendizagem a orientação temporal que a gente destaca, né? A orientação temporal. Por que é uma nova aprendizagem? Porque cada dia é um dia diferente. Hoje a gente sabe que estamos em uma data e amanhã será um dia diferente, não será a mesma data do dia anterior.
diferente de nos situarmos apenas por dias da semana. Ah, toda segunda eu tenho atividade física, toda terça eu tenho um curso de idiomas, quarta é o dia que eu vou visitar um amigo. Acaba sendo muito cômodo para o cérebro. E o que a gente tem de evidências científicas nas neurociências é que quanto mais desorientada a pessoa fica, tanto em relação a datas como a notícias recentes, mais ela se torna suscetível a ter um declínio de memória e futuramente desenvolver uma doença neurodegenerativa. O que seria doença neurodegenerativa? Seria alguma doença neurológica típica da etapa da velhice, porém em caráter progressivo, pois as doenças neurodegenerativas, elas são progressivas, elas não têm cura, embora elas tenham tratamento. Então, uma questão importante da gente valorizar é a questão da utilização do calendário para manter o cérebro ativo, para manter-se atualizados e para reforçar a entrada de informações no cérebro. Como eu destaquei, né, afinal todo dia é um dia diferente. A mudança ambiental é importantíssima, então quanto melhor você puder organizar o ambiente, mais fácil vai ser para o cérebro se situar. Pois diferente do que também a gente pensa no dia a dia, que eu me acho na minha bagunça, na verdade o cérebro ele acaba tendo muitas demandas em um ambiente desorganizado. Então a memória ela acaba ficando pior para encontrar objetos, para manusear aparelhos, para lembrar de informações pessoais, para usar a inteligência para entender às vezes o sentido das coisas. Então a organização ambiental é fundamental. Utilizar uma pasta para colocar documentos, outra pasta para colocar contas, evitar deixar objetos espalhados e mudar de lugar aonde guardou determinado objeto. Então tentar guardar fixamente os objetos no mesmo lugar sempre. E o que a gente sempre destaca, tente fazer poucas coisas por vez. Muitas vezes, a própria ansiedade que ocorre após os 60 anos, ela gera uma necessidade do indivíduo de fazer muitas coisas simultaneamente. E como a atenção declina naturalmente após os 60 anos, esta habilidade de fazer muitas tarefas simultâneas, também ela se modifica. Então, o que a gente sempre sugere, faça poucas tarefas por vez. Tente se pôr metas por dia e poucas metas por dia. Bom, uma outra questão importante de destacar é que os exercícios para o cérebro, eles são muito benéficos, porque quando a gente pensa em ter uma velhice saudável, um processo de envelhecimento saudável, a gente pensa em manter o indivíduo independente e autônomo por mais tempo. E o que seria a independência e a autonomia por mais tempo? Seria a possibilidade do indivíduo resolver os seus problemas no dia a dia, ter a sua tomada de decisões, ter projetos de vida, ter uma rotina preenchida, ou seja, não depender de ninguém para fazer as suas atividades rotineiras. Então, quando a gente pensa na manutenção da saúde mental, do funcionamento cerebral, a gente está pensando em proporcionar para esse indivíduo a manutenção da sua autonomia e da sua independência. Então, lembrem-se sempre, fazer as ginásticas cerebrais, elas são importantes para melhorar a qualidade de vida e são fatores preventivos para declínio de memória. Bom, como eu destaquei então, alguns estímulos são importantes, como o uso diário do calendário, né? Deem valor ao uso do calendário, principalmente porque após a aposentadoria, o indivíduo ele acaba não tendo a necessidade de olhar o dia do mês, né? E uma dica importante tenha um calendário grande e, se possível, aqueles calendários que destaquem o único dia do mês. Então, no caso, vocês podem ir destacando
né, o dia que já passou e deixa evidente o dia em que estamos presente. Se não for possível encontrar o calendário que enfatiza o único dia do mês, há a outra possibilidade, que é ter um calendário de mesa grande ou um calendário de parede e circular todo dia, né, o dia em que estamos, e ao anoitecer, ao finalizar o dia, assinalar com um X, para ir acompanhando que o dia ele prosseguiu, ele finalizou e que iniciaremos um novo dia. Bom, como eu destaquei, nós temos algumas estratégias de memória, que elas são importantes para fornecer desafios cerebrais, e também temos jogos muito importantes, que ajudam, né, o cérebro a melhorar o seu desempenho, tanto em linguagem, como em visoconstrução. O que seria a visoconstrução? Seria um melhor planejamento envolvendo formas e objetos. Um jogo que ajuda bastante a melhorar a habilidade de visoconstrução são os quebra-cabeças, por exemplo. Né, os quebra-cabeças são muito interessantes porque eles são estímulos para o raciocínio, o planejamento e para melhorar a visoconstrução. E lembrem-se sempre, quando a gente pensa em exercícios para pessoas de 60 anos ou mais, ou para indivíduos que são adultos mais jovens, nós estamos pensando em materiais de fato para adultos e não em materiais em exercícios infantilizados. Bom, uma outra questão importante de vocês saberem é que no processo de envelhecimento saudável, o cérebro ele muda levemente a sua anatomia. Então é normal o cérebro do indivíduo idoso saudável ele ser um pouco reduzido comparado a uma pessoa mais nova, de 40, de 30 anos de idade. O cérebro, então, ele sofre essa pequena diminuição em seu volume, e essa pequena diminuição é que faz com que algumas habilidades sejam modificadas, como o processo da atenção e a memorização recente. Quando a gente pensa na memória, como eu destaquei anteriormente, a gente pensa em um conjunto de habilidades. Existem tipos de memória. Neste encontro eu vou destacar para vocês principalmente 2 tipos de memória deste sistema complexo. Um deles a gente chama de memória episódica, que é a memorização recente, e o outro a gente chama de memória semântica, que é voltado para os conhecimentos específicos da vida do indivíduo, das vivências pessoais, ou seja, da sua história de vida. Então, por que eu acho importante vocês entenderem um pouquinho da memória semântica e da memória episódica? No processo de envelhecimento saudável, há um leve declínio na memória episódica, ou seja, na memorização recente, mas é possível compensarmos com aqueles exercícios cerebrais que eu destaquei e que eu vou destacar novamente, né? Os estímulos externos, os exercícios intelectuais e a questão da memória semântica, que eu acho muito relevante vocês saberem, é que ela é um fator até confusional no processo de envelhecimento. Por quê? Porque a gente costuma lidar diariamente ou conviver com uma pessoa mais velha e observa que o indivíduo ele recorda com mais vivacidade de informações do passado. Ah, mas meu avô, meu pai, meu tio, meu irmão, eu me recordo com muito mais detalhes de informações da minha infância, da minha adolescência, da casa que eu morei quando eu era mais novo, do meu casamento, do nascimento de um filho, do que das pessoas que eu acabei de conhecer. Né? Isso é normal? Eu estou saudável, já que eu consigo recordar com mais detalhes do passado do que do presente? E a questão é que realmente no processo de envelhecimento saudável, a memória voltada para a história de vida, por envolver questões de afetividade,
ela é muito pouco alterada. Além disso, a região em que essa memória ela fica armazenada, ela sofre uma leve alteração no processo de envelhecimento, do envelhecimento saudável. Já a memória recente, que também é chamada de memória episódica, ela é uma memória que se altera no processo de envelhecimento e essa memória, a porta de entrada dessa memória, ela fica na lateral do nosso cérebro em uma estrutura chamada hipocampo. Essa estrutura chamada hipocampo, porque o cérebro, embora a gente o veja como um músculo ou como uma grande massa cinzenta, o cérebro ele tem diversas estruturas. O hipocampo é uma delas. O hipocampo ele é a entrada das novas informações. Então, toda vez que a gente se atentar a uma informação e for processar essa informação como uma nova aprendizagem, ou seja, como uma nova memória, é pelo hipocampo, que está na lateral direita e esquerda do cérebro, que a informação então vai ser processada, né? A entrada então da informação é o hipocampo. O que acontece com o hipocampo no processo de envelhecimento saudável? Ele se modifica um pouquinho de tamanho. Essa pequena modificação de tamanho faz com que a informação ela entre de modo mais lentificado. Deste modo, a informação recente às vezes é armazenada, mas a gente tem dificuldade em acessá-la quando precisa da informação, quando a gente precisa expressá-la. Como eu destaquei, o cérebro, em todas as fases do indivíduo, ele é modificável. Nosso cérebro ele tem plasticidade. Então, quanto mais nós estimularmos o cérebro, melhor vai ser o funcionamento dele, independente da faixa etária. Porque a todo momento que envelhecemos, a cada ano a mais de vida que percorremos, perdemos sempre neurônios, porém nascem novos neurônios. Então, é importante a gente saber que esses novos neurônios também vão nascer no hipocampo. Havendo o nascimento de novos neurônios no hipocampo e no cérebro como um todo, há a melhoria, né, no processo de memorização recente. Bom, destaco novamente que apesar do cérebro não ser um músculo, se ele não receber estímulos, ele atrofia. Se ele for exercitado com atividades cerebrais, ele vai se desenvolver. Quanto mais usarmos o nosso cérebro, melhor ele funcionará e mais protegido ele vai ficar de doenças e de possíveis degenerações. Então, assim, além da boa nutrição, é importante saber que dormir bem é muito importante, porque é durante o sono que o cérebro ele consolida as memórias novas realizadas no dia. As atividades intelectuais são muito importantes e ter um preenchimento de rotina. Afinal, uma rotina empobrecida, ela também gera poucos desafios cerebrais. Então, por que a gente pensa, né, por que o cérebro ele se desenvolve com essas atividades externas, com esses exercícios cerebrais? Porque essas atividades, elas consolidam a comunicação entre os neurônios. O nosso cérebro é como se fosse uma central telefônica. Os neurônios seriam os funcionários dessa central telefônica. Então, os exercícios cerebrais, eles melhorariam a comunicação entre esses funcionários desta central telefônica. Além disso, tanto a atividade física como atividades cerebrais melhoram o fluxo sanguíneo, com isso há um crescimento e uma produção maior de proteínas que vão proporcionar a reparação, né, de possíveis neurônios que estiverem danificados ou melhorar o que a gente chama de rede neural, que seria essa questão, né, essa central telefônica, né, melhoraria a inervação do cérebro. E que tipos de atividades cerebrais nós temos? Jogar xadrez é uma atividade interessante, tocar um instrumento musical, ler, realizar jogos de estratégia, como o jogo da velha, alguns jogos que envolvam charadas, palavras cruzadas, caça-palavras. Então, são tipos de exercícios cerebrais
que de fato vão gerar um estímulo para o cérebro. Quais seriam os benefícios do xadrez? O xadrez, por exemplo, ele ajuda a melhorar o raciocínio, a concentração e ajuda o indivíduo a promover melhores estratégias no seu dia a dia. O caça-palavras, que muitas pessoas pensam que não tem um benefício específico, que não gera um impacto positivo para o cérebro, ele tem sim, né, os seus benefícios. Um deles seria melhorar na atenção e ajudar o cérebro a criar melhor coerência de ideias. Tanto o caça-palavras como o jogo dos 7 erros, eles teriam esta função. Então, se vocês tiverem a possibilidade de realizar um desses jogos, de fato vão se beneficiar. E quais seriam os benefícios, por exemplo, do instrumento musical? O instrumento musical ele é muito interessante porque ele ajuda o indivíduo a ter uma autorregulação, ou seja, a controlar seu próprio processo de aprendizagem, a controlar a sua ansiedade e a melhorar a capacidade de planejamento de tarefas. E a dança? A dança ela é uma atividade física e intelectual ao mesmo tempo e, além disso, ela aumenta a interação social. A interação social ela é importante em todas as faixas etárias. E o que a gente destaca em relação a essa questão da interação social para o processo de envelhecimento? Quanto mais contatos você tiver, quanto melhor você puder trocar com outra pessoa, mais benefícios também você vai ter para o seu cérebro, porque você está proporcionando desafios, interações, processamentos mentais durante uma conversa. Então, uma dica importante é tente ampliar a sua interação social, a sua rede social, né, de membros, de pessoas. E quando a gente pensa em atividades, a gente pode recorrer ao quê? Então, vocês podem encontrar locais específicos, por exemplo, que realizam treinamento cognitivo, alguns eu vou indicar mais adiante, e vocês podem também encontrar materiais disponíveis na internet. Entretanto, é importante fazer uma seleção detalhada, porque alguns materiais eles vão ter uns artifícios visuais um pouco infantilizados. Por que eles vão ter esses artifícios visuais infantilizados? Porque durante muitos anos achavam-se que apenas as crianças beneficiavam-se dos estímulos cerebrais. Entretanto, nos últimos 40, 30 anos, muitos estudos, tanto brasileiros como internacionais, destacaram que o indivíduo adulto, seja ele um jovem adulto, um adulto maduro ou um indivíduo idoso, ele pode se beneficiar também dos exercícios cerebrais. E falando um pouquinho de alimentação, a alimentação também é fundamental para o processo de memorização. Muitos pesquisadores já destacaram que muitas vezes uma pessoa que esquece com frequência algumas informações pode estar com uma dieta um pouco deficitária. Então, a cabeça que vive dando brancos, a gente destaca que às vezes pode ser que a pessoa esqueceu de colocar alguns alimentos no prato. Afinal, para ter um cérebro afiado, a pessoa também precisa ter uma boa dieta. E que nutrientes, por exemplo, a gente pode pensar e refletir e entender que são importantes para o funcionamento cerebral como um todo e para o funcionamento da memória? Há um nutriente, ou seja, é um composto do alimento que ele é muito importante para a aprendizagem. Existem outros que são importantes, mas este nutriente, esse composto, né, ele é de fato o que melhor auxilia no processamento da memória, que seria a colina. A colina é um nutriente, né, que é uma vitamina, ela faz parte do complexo B e ela facilita a comunicação entre os neurônios. Ela é uma substância essencial
para a formação do lipídio do neurônio, porque o neurônio ele precisa ter uma gordura, e essa gordura é o lipídio, e para que ele possa ficar protegido durante o funcionamento cerebral. Afinal, nosso sistema nervoso ele possui eletricidade, descarga elétrica, e para a proteção, né, de todos os neurônios, a gente precisa ter uma gordura protetora. A colina ela ajuda na formação dessa gordura protetora, além de facilitar a comunicação entre os neurônios. E em que alimentos a gente encontra a maior concentração de colina? A gente encontra a maior concentração de colina na gema do ovo, em grãos minerais, centeio, germe de trigo, no feijão, na soja e no peixe. Há um outro nutriente também muito importante, chamado fisetina. Faz parte de um grupo, que são os flavonoides, que são compostos orgânicos envolvidos no processo de crescimento do neurônio. Além disso, a fisetina, ela ajuda o cérebro a formar novas conexões neurais, tornando-as inclusive mais fortes. Além disso, possibilita com que as informações se tornem memória de longo prazo. Então, a fisetina, ela reforça a fixação da informação no nosso cérebro, permite que as memórias sejam armazenadas ao estabelecer ligações mais fortes entre os neurônios. E onde a gente encontra a fisetina? A fisetina ela está presente principalmente nos alimentos cítricos, ou seja, os alimentos ácidos que são ricos em vitamina C, que seriam o morango, o pêssego, uva, kiwi, tomate, maçã, espinafre e cebola. Outros alimentos também possuem uma boa concentração de fisetina, entretanto, estes possuem uma maior concentração e pode proporcionar um benefício mais imediato. Um outro nutriente é a fosfatidilcerina, que é uma substância lipídica que está presente em todos os neurônios, garante que haja uma boa comunicação entre os neurônios, possibilitando assim um bom funcionamento cerebral. Além disso, a fosfatidilcerina, ela ajuda a diminuir os níveis do cortisol, que é um hormônio responsável pelo estresse do organismo. Então, consumindo uma maior quantidade de fosfatidilcerina, você acaba conseguindo equilibrar e dosar o impacto negativo do estresse no organismo. É importante, claro, que a gente mantenha o organismo em alerta, que a gente tenha, sim, o estresse no dia a dia, porque biologicamente, se não fôssemos pessoas com um nível de estresse, um nível de vigília, nós não sobreviveríamos. Entretanto, o nível elevado do cortisol que proporciona o estresse, ele acaba gerando toxinas. E essas toxinas podem provocar, né, algum problema, alguma doença crônica. Então, é importante, né, ter um nível do estresse de fato dosado para que ele não tenha um impacto negativo. E onde a gente encontra a fosfatidilcerina? No feijão branco, na carne, no fígado, no coração de frango, no atum, no bacalhau, na cenoura, na batata e no arroz integral. Então, até para vocês terem como parâmetro, é importante saber que os alimentos, né, uma alimentação saudável também auxilia no bom funcionamento da memória. Então, pensamos sempre como um conjunto, né? As atividades cerebrais, atividade física e uma alimentação saudável vão proporcionar uma saúde mental adequada, uma saúde mental protegida. Existem outros alimentos que vão ajudar também no processamento mental mais favorável, que, por exemplo, a geleia real. Ela é um produto natural, produzido por abelhas jovens,
produz uma quantidade significativa de proteínas, como lipídios, vitaminas, e essas proteínas elas também auxiliam no melhor funcionamento da memória e também ajudam a diminuir o cansaço mental. A geleia real ela é um produto natural, assim como a gente encontra o mel de própolis, ele é um produto pastoso e pode ser consumido de acordo com a possibilidade, né, da saúde de cada pessoa. Bom, além disso, é importante vocês saberem que é mais importante e é recomendado recorrer a alimentos naturais do que a cápsulas, né, de produtos que a gente acaba vivenciando, observando tanto na mídia como nos estabelecimentos da indústria farmacêutica. Então, pensando na saúde da memória, utilizem sempre os alimentos naturais. Evitem comprar cápsulas de vitaminas, de ômega 3, porque não há comprovação científica do benefício real. E cápsulas costumam ser indicadas para pessoas que têm a necessidade de suprir alguma deficiência. Bom, eu destaco, né, novamente que um estilo de vida saudável é o que possibilita um bom funcionamento da memória no processo de envelhecimento saudável e a manutenção da independência e da autonomia. E que os exercícios cerebrais, eles são ferramentas importantes e preventivas para um declínio de memória. Uma dica importante, né, que eu tenho a deixar a vocês é a possibilidade de participação nas escolas do Supera, Ginástica para o Cérebro, uma vez que as escolas do Supera, elas possuem os jogos, as atividades cerebrais que foram mencionadas, a estratégia de neuróbica e a possibilidade de vocês terem maior socialização, interação social e conhecerem pessoas de outras faixas etárias. Eu agradeço a atenção de vocês, destaco que dúvidas são bem-vindas, podem ser colocadas como comentários deste vídeo, que serão respondidas através de alguns canais de comunicação do Supera. Eu deixo a palavra agora com a Carol, pois ela tem um recado a passar a vocês.